Tu te considera inteligente? Mas o que significa inteligência? Calma, eu sei que na internet o tempo de atenção é curto, então manda esse vídeo para alguém que tu considera inteligente, que essa pessoa vai gostar. Mas o que significa a palavra inteligência? Como definir ela? Eu conversei com uma série de pessoas nos últimos dias a respeito disso. Todas elas, apesar de entenderem o que é inteligência, elas não conseguem definir de uma forma clara e objetiva. Então eu vou para o dicionário e procuro a palavra inteligência. E no dicionário diz que é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. E no outro dicionário diz que é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Então a gente vê nessas definições que a palavra compreender, aprender, adaptar, elas fazem essa conexão, mas mesmo assim ainda parece um pouco vago. Mas aí eu te pergunto, o que tu prefere? Ser inteligente ou rico? Inteligente ou feliz? Inteligente ou saudável? Em todos os casos, eu prefiro ser inteligente. Mas por quê? Inteligência é uma habilidade, é uma capacidade. E todos os outros são condições, são situações em que a gente está pontualmente. Beleza, mas tu vai me dizer que a inteligência é relativa. Algumas pessoas são inteligentes para algumas coisas, outros são inteligentes para outras. E faz sentido, né? Porque existe a inteligência lógica, a inteligência espacial, a inteligência musical, a inteligência social, a inteligência linguística. E aí entra um cara chamado Howard Gardner, que em 1993 ele escreveu um livro chamado Frames of Mind. E ele caracteriza 9 ramos de inteligência. Mas eu discordo. Quer dizer, quem sou eu para discordar de uma coisa dessas, né? Mas o que eu entendo é o seguinte, essa teoria é de 1993, então ela precisa de atualização, especialmente em relação à evolução que a gente teve nos últimos 30 anos e toda a questão de tecnologia. A outra razão é que a inteligência, na minha opinião, ela é uma questão objetiva, só que a sua aplicação é subjetiva. E é justamente nesse ponto que rola aquela confusão entre inteligência e conhecimento. Mas se a gente pegar alguns sinônimos em português, a gente tem esperto, sagaz, astuto, mas mesmo assim são conceitos vagos. O inglês talvez nos ajude a entender um pouco mais essas definições, né? A gente tem o clever, que faz referência a aprender rápido, smart, que é aquela pessoa que tem uma resposta rápida, que tem habilidades, especialmente com ferramentas. Tem o bright, que é o brilhante, o criativo, e também existe a palavra intelligent, né, que faz muita referência à capacidade de adaptação. E aí, nesse contexto, já é um caminho um pouco mais claro, né? Mas antes de pensar numa definição objetiva, eu acho que é legal a gente parar e pensar no que é o antônimo, o que é o contrário de inteligência. A burrice? Beleza, pode ser. Mas existe outro antônimo que é mais interessante, que ele é ao mesmo tempo o contrário e o antídoto, que é a ignorância. Mas calma, eu vou te trazer um conceito de inteligência que eu vou definir ele em uma frase e tu vai lembrar pro resto da vida. A inteligência é a capacidade de tomar boas decisões. Simples assim. Mas quais decisões? Todas e qualquer uma. Mesmo aquelas importantes referentes ao trabalho e à família, até aquelas mais simples como o que comer, né? Se decidir se vai comer alguma coisa saudável ou alguma porcaria. Lembrando que a maior parte das decisões que a gente toma não são binárias, não são de sim e não, de certo e errado. Então, toda vez que a gente se depara com uma decisão a ser tomada na nossa vida, é o momento de exercer a nossa inteligência. Para algumas decisões é preciso ter conhecimento, e aí entra aquela relação entre inteligência e conhecimento. Para outras decisões, coragem. Para outras é importante ter humildade, e outras decisões a gente precisa de experiência. Mas voltando para a questão da ignorância, quando a gente encontra uma decisão e admite a ignorância a respeito daquele assunto, a gente naturalmente se torna mais inteligente. Pois reconhecer que precisa de ajuda ou precisa de mais informação para tomar uma decisão já é um sinal de inteligência. Mas mais importante, nesse conceito de inteligência, ser inteligente não está relacionado a ser rico ou pobre, ter feito faculdade ou onde estudou. Também não tem relação com onde a gente mora. Também não faz relação com os nossos amigos. Também é interessante pensar que grande parte das decisões que a gente toma, a gente é influenciado. Também é inteligência saber avaliar a qualidade dessas influências que a gente sofre. Tu acha que eu tô inventando isso, né? Sim, pois é, eu tô inventando. Mas depois de muito estudar e pensar sobre o assunto, eu precisava de uma definição clara, objetiva. E essa definição é prática, porque ela nos ajuda a fazer julgamento sobre nós mesmos e aprender com isso. Mas ela não é uma definição aleatória.
ela tem fundamento. Se a gente for pegar a raiz, a etimologia da palavra inteligência, inteligência é uma palavra em latim que é a junção dos termos inter, que é entre, e legere, que é escolhas. Então, inteligência significa aquele momento entre as escolhas, ou seja, é justamente o momento de decisão. Fazer boas escolhas é justamente a forma mais clara de nós exercermos a nossa inteligência. E é importante lembrar que, dado o dia que a gente está falando sobre isso, o voto também é uma decisão. E aí, no fim das contas, quem é a pessoa mais inteligente que tu conhece?